Rebel Moon chega à Netflix no dia 22 de dezembro, mas eu já assisti porque teve um painel lá na CCXP onde foi realizada a primeira exibição completa global do filme. Então eu vou falar aqui pra vocês o que eu achei sem spoilers. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso, o vídeo de hoje é uma opinião sobre Rebel Moon, a nova franquia espacial do Zack Snyder na Netflix, uma franquia que ele pensou ali e que ele se inspirou muito no universo de Star Wars para fazer, e nesse vídeo eu vou dar a minha opinião sem spoilers. Antes de eu começar a falar sobre isso, eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal e, se gostarem do conteúdo, também não se esquece de curtir. Ative o sininho das notificações porque também faremos vídeos com spoilers conforme o lançamento do filme vai se aproximando, e aí depois que vocês assistirem o filme, vocês voltam para ver teoria de futuro da série, também da gente falando em alguns conceitos específicos. Bom, primeiro de tudo, sempre bom a gente reforçar que o Zack Snyder pensou nesse filme para ser um filme integrado ao universo Star Wars. Ele levou a ideia para a Lucasfilm e a ideia foi negada. E quando a gente assiste o filme, a gente entende por quê. Porque é um filme muito mais maduro do que o universo Star Wars está acostumado. Em alguns sentidos de violência, principalmente, tem umas cenas muito brutais, né? O Zack Snyder, ele gosta de ser mais plástico nos momentos e também nos conceitos visuais aí. E as cenas de ação, elas têm momentos muito brutais, realmente, que eu acredito que não funcionariam no universo Star Wars. Então já começa por aí. A primeira das coisas que eu tenho pra falar é que esse filme funciona muito melhor do que ele funcionaria dentro do lore de Star Wars e tudo mais. Então foi uma ótima solução pro Snyder fazer num universo separado. Tem muitas semelhanças, né? Afinal, a gente vê um grande império enfrentando uma aliança rebelde, uns rebeldes que querem acabar com esse domínio no império ao redor da galáxia. Então a premissa é basicamente a mesma. Só que aqui o Snyder, ele apresenta um universo um pouco mais sombrio, daquele jeitinho que ele sempre gostou de fazer até com a DC. Não precisa se prender a nenhuma regra de uma história maior, ele pode criar todos os conceitos dele. Então isso também é importante dizer, é a primeira vez que o Zack Snyder está criando algo onde ele não precisa se espelhar em livro nenhum, em quadrinho nenhum, em acontecimento histórico nenhum. Então é o Zack Snyder na sua mais pura essência. Isso é bom ou ruim? Vai depender de quem está assistindo o filme. Para mim, tiveram coisas boas e tiveram coisas ruins. Uma das coisas que eu mais gosto no Snyder é do visual dele, né? Eu sempre falo que se ele fosse um diretor de arte, ele seria o mais requisitado de Hollywood, porque assim, visualmente falando, tudo dos filmes dele é bem bonito, né? Os trajes do Batman são lindos, o visual das cenas de luta são maravilhosos. Quem não lembra do Snyder Cut ali, quando ele mostra os deuses enfrentando o Darkseid? É uma parada visualmente muito linda. Então, no visual, o Snyder, ele está impecável de novo, né? As cenas de luta são plasticamente também incríveis, mas o meu problema com esse filme chega no roteiro. Para começar, que é difícil a gente ver coisas originais atualmente, então isso também não é um problema exclusivo do Snyder, mas a história aqui não tem muita coisa nova, né? Eles têm alguns conceitos interessantes aqui, que são novidade, mas a maioria deles a gente consegue perceber nitidamente que foi retirado de outro projeto, principalmente Star Wars, mas não só Star Wars, né? Então, tem momentos que a gente está assistindo o filme que a gente vai ver semelhanças a Avatar, por exemplo. E tem umas coisas que me incomodaram, que são o Snyder querendo colocar todas as ideias dele em um só filme e às vezes não cabe. Tem uma cena que é uma cena que o Pim, até quando a gente saiu dessa sessão aí que teve na CCXP, o Pim falou pra mim, mano, você viu aquela cena que é igualzinha a cena do Avatar 1? Aí eu falei, putz, agora que você falou é realmente idêntica. Essa cena em questão, vocês vão saber qual cena é quando vocês forem assistir. Mas é algo que visualmente é lindo. É um conceito legal, tem uma criatura fantástica ali, medindo forças com um humano extremamente bombado, né? Só que em termos de narrativa, não acontece nada. Essa cena, ela existe, ela é visualmente muito linda, mas depois nada mais acontece. A criatura, inclusive, não aparece de novo. Um exemplo disso para os fãs de Star Wars, de algo que é sempre muito preparado, gera muita expectativa, mas depois nunca é aprofundada da forma que poderia ter sido, é o que a Lucasfilm fez nos episódios 7, 8 e 9, né, a trilogia sequel, com os Cavaleiros de Rain, né? Eles preparam os Cavaleiros de Rain como sendo guerreiros extremamente poderosos e, na verdade, no fim das contas, foi só pra vender boneco. O Snyder faz isso muito aqui nesse filme, com diversos personagens lindos visualmente falando, mas que não servem pra nada na narrativa. Então é algo que me incomodou
nesse sentido aí, eu fiquei um pouquinho, sabe? Tipo, tem coisa que a gente vê no trailer que fala, caramba, vai ser foda. E aí no filme aparece em uma ceninha. O Snyder só colocou pra chamar a atenção visual para a história, mas dentro da narrativa a cena não acrescenta nada. Então, de novo, o Snyder ele teve total liberdade para criar conceitos e eu senti falta de coisas mais originais. Só que assim, é um filme divertido, é uma aventura espacial legal. A trama por trás de cada um dos membros dessa rebelião que vão se juntando contra o Império, ela é legal, não é nada nova, mas é aquele clichêzão que a gente ama, né? Um clichêzão badass, sabe? Quando tem que ser badass. Todos do grupo são extremamente fodões, tá ligado? E o Snyder ainda revelou na CXP que ele tinha uma academia no set, então tá todo mundo no seu ápice físico. Visualmente falando, pro Snyder isso é maravilhoso. Mostra a dorsal do povo, mostra os golpes ali com a pessoa fisicamente no seu auge, assim. Então, visualmente falando, o filme é muito bom. Tem as câmeras lentas características do Snyder também. A maioria delas funciona muito bem. Uma ou outra ali que faltou um pouquinho, que ele poderia não ter deixado, mas em sua grande maioria, estes momentos de ação e o filme em termos visuais, ele é muito positivo. E a narrativa, ela fica meio que repetitiva. Ela fica meio que clichêzona, mas é um clichê que, assim, os fãs do Snyder vão amar e as pessoas que forem assistir pra se divertir também vão gostar. A gente tá assistindo ali um filme pra se divertir, pra passar o tempo, e Rebel Moon ajuda nisso. Diferente do Snyder Cut, por exemplo, Rebel Moon é mais curtinho, porque foi dividido em duas partes, e aí vai ter um corte do diretor, que aí vai ser mais longo. E esse corte do diretor, inclusive, eu tô bem curioso, porque uma coisa que eu senti falta nesse primeiro filme foi de mostrar um pouquinho mais do passado de cada um dos membros que entra nessa rebelião, né? Entra pro lado da Lua Rebelde, que é o nome do filme. Então eu acho que essa versão estendida pode mostrar mais do passado desses personagens e aí acrescentar um pouquinho mais ao lore inédito do Snyder, né? Algo que ele tá criando totalmente do zero. Uma coisa legal que ele falou é que este universo de Rebel Moon, ele tem uma bíblia de umas 300 páginas. Bíblia é, basicamente, são os conceitos do universo, né? São as regras principais do universo, onde o universo ele tem que se localizar. Por exemplo, em Star Wars, a força é algo que vive em todos os seres. Então essa é uma realidade que não pode ser mudada, independente da produção que você for fazer. Então meio que são regras a serem seguidas e são backgrounds de personagens, de planetas e tudo mais. Então é bem legal essa história aí que o Snyder está trabalhando há muito tempo, então ele tem muitos conceitos já feitos. Agora, o que mais me incomodou no filme foi o final. Eu não vou falar o que acontece no final pra vocês, mas o que eu achei é que foi uma oportunidade perdida dele expandir ainda mais esse universo, sabe? Então, ao contrário dele mostrar que, ó, o Império é algo muito maior do que vocês viram neste primeiro filme, lembrando que a parte 2 já vai acontecer logo em abril de 2024, então já tá logo aí, né? Ao invés dele mostrar isso, nosso Império é muito maior do que vocês acreditaram que era vendo esse filme. Ele reduz. Tipo, o Império é isso mesmo que vocês viram nesse filme, tá? Não vai além, é esse negócio que, tipo, não é pequeno, mas também poderia ser maior, sabe? Então, o que me incomodou foi a mesma coisa que me incomodou em Thor 4, por exemplo, que são as oportunidades perdidas. Thor tem muita coisa que me incomodou, a gente pode até falar disso em um outro vídeo, mas aqui em Rebel Moon, isso acontece principalmente com o final. Eu esperava ver mais gente badass chegando, eu esperava ver uma ameaça ainda maior surgindo desse império, mas quando o Snyder tem essa oportunidade, ele dá um passo para trás, ele deixa de ser ambicioso da forma que ele estava sendo ao longo de todo o filme e deixa uma parada mais cadenciada, uma parada mais moderada, digamos assim. Então, ao invés de ele expandir ainda mais o filme no final, apresentando um gancho empolgante pro próximo filme, um desafio que a gente tem medo dos nossos heróis não conseguirem superar, ele vai lá e mostra um desafio que a gente fala, não, beleza, esse desafio é um desafio superável. Uma outra coisa bem legal é que o Snyder ele sabe ser badass nas cenas de luta, visualmente falando, e também nos nomes, os apelidos dos nossos heróis, dos rebeldes que a gente vê. Só pra dar um exemplo, a personagem principal interpretada pela Sofia Boutella, o apelido dela é de Scar Giver, aquela que dá cicatrizes, né? Então ela deixa cicatrizes nos inimigos que a enfrentam, então por isso que o nome dela é Scar Giver, né, que dá cicatriz. Uma outra coisa que eu achei aqui é que, assim, alguns plots eles são meio previsíveis. Tem uns que surpreendem, tá? Eu fui bem surpreendido por um aí. Em certo momento, não foi na hora que ele foi revelado, foi um pouco antes, eu comecei a desconfiar, mas isso daí tudo bem. Isso é legal até pra gente ir notando pequenas nuances no roteiro e falar, putz, isso daí não tá certo. Vai dar merda se eles fizerem isso, não sei o que. Então, isso foi bem feito. Só que alguns outros plots, eles são previsíveis e isso vai também, principalmente na direção do final, de novo, que o Snyder poderia ter surpreendido, poderia ter expandido e ele não
faz isso. Então, gente, a minha opinião é essa, é um filme legal, é um filme divertido, mas não é nada de especial, não é nada novo, assim, que vá deixar uma marca na cultura pop. Por exemplo, como o James Cameron apresentou em Avatar, principalmente em termos de conceito, né? Aqui tem muita coisa repetida, mas é um projeto legal e é uma franquia que sim, tem potencial de sucesso, de expansão. Eu me incomodei por Zack Snyder não ter expandido o quanto ele poderia nesse primeiro filme, mas a gente nunca sabe, né, o que ele pode fazer no próximo. Se ele pode estar guardando essa expansão para outros projetos futuros, para realmente mostrar que esse universo é tão grande quanto ele falou que é, né? Até ainda não vi isso. Senti que não é no final do primeiro filme, mas eu acho que pode ser, então talvez ele sim apresente na parte 2 um universo grandioso que dê vontade da gente ver mais. Sabe? Se for isso que ele mostrou no primeiro filme, algo pra se encerrar no segundo, que é o que indica esse final do primeiro, aí não. Aí eu acho que vai ser muito limitado em termos de grandiosidade. E ele disse que é uma parada assim, que tem mais de 300 páginas de lore, que tem muitos conceitos criados ao longo de muitos anos que ele pensou nessa ideia. Então é isso tudo que eu quero ver. Visualmente impecável, nos termos de ser badass, de ser fodão. O Zack Snyder ele sabe ser, né? Então aqui ele também é, mas é um roteiro previsível e é algo mais contido do que eu gostaria que fosse. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, curte aqui. Depois que assistir Rebel Moon, comenta aqui o que vocês acharam do filme também, sempre respeitando opiniões diferentes e abrindo para diálogo. É isso, pessoal. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.